Como programar em Python? Antes de passarmos diretamente para o vídeo, queria pedir que passassem nas minhas redes sociais, quer no Instagram, quer no meu TikTok, porque é a forma mais fácil de teres de entrar em contato comigo e porque eu posto conteúdo diário sobre tecnologia e hacking. O nosso canal também já tem um servidor de Discord onde estás completamente à vontade de entrar e partilhar todo o teu conhecimento e experiências com outras pessoas da comunidade. Se este tipo de conteúdo também te interessa, mete já gosto neste vídeo e inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. E agora sim, vamos para o vídeo. Para começar, o que é Python? Python é uma linguagem de programação, como muitos de vocês já sabem, e está a ser amplamente utilizada para diferentes áreas. Em que é que podemos utilizar Python? Como eu já disse, ela está a ser utilizada para diferentes áreas, mas nós podemos utilizá-la para Data Science, Machine Learning, Inteligência Artificial, Web, e na nossa área nós podemos utilizá-la para desenvolver ferramentas, criar exploit, entre outras funcionalidades. Como em qualquer linguagem, existem variáveis e Python não é diferente. Mas o que é que são variáveis? Variáveis são um objeto onde tu consegues guardar valores para poderes reutilizá-los ao longo do teu programa. Caso não utilizes variáveis, esses valores vão ser perdidos. Existem diferentes tipos de dados, ou seja, em Python uma variável pode ser qualquer coisa. O que a vai definir é o tipo de dados que ela guarda. E nós temos 7 tipos de dados principais em Python. Temos os ints, que são inteiros, ou seja, números inteiros. Os floats são números com casas decimais. Strings são letras. Os booleanos têm apenas dois estados, o true ou false. Temos as listas que servem para guardar mais do que um valor e são mutáveis. Temos os dicionários que permitem-nos guardar vários tipos de valores na mesma variável. E ainda temos os tuples, tal como as listas, permitem-nos guardar mais do que um valor na mesma variável, só que são imutáveis. Agora vamos testar. Para programar em Python eu vou utilizar o Visual Studio Code, vocês podem utilizar outro editor qualquer. Agora, independentemente do editor que vocês tenham, vocês têm que baixar o Python e instalá-lo. Isso vocês podem fazer diretamente do site do Python. Caso utilizem o Visual Studio Code, ainda têm que instalar o plugin para conseguirem correr e executar o código Python. Vocês simplesmente vão aqui aos plugins e procuram por Python, que é extremamente simples, e instalam esse plugin. Depois a partir daí vocês só têm que criar um fecheiro e meter-lhe a extensão py. Agora, vamos ver na prática o que é que são cada tipo de dado que já falámos anteriormente. Vamos começar pelos inteiros. Como podemos ver, temos aqui 3 variáveis, cada uma guarda um valor. Neste caso a primeira guarda o 13, a outra guarda o 5 e a terceira guarda o 10. Como nós conseguimos ver, nenhuma delas é uma letra, são todos números inteiros e nenhuma delas tem casas decimais. O que nós estamos aqui a fazer é a somar cada valor guardado nas variáveis acima. Se nós der, por exemplo, um print no int soma, que é a soma de todas as variáveis, o print serve para ele colocar, para nos mostrar na tela qualquer tipo de valor que nós queiramos ver. Neste caso eu quero que ele mostre qual é que é o valor final, ou seja, o valor que é guardado no int soma, portanto é isso que ele vai escrever. Nós vamos executar aqui. E vemos que ele executou e deu 18. O que nós podemos fazer para testar também se é um inteiro é, por exemplo, se nós fizer print do type do int soma, conseguimos ver que ele vai dar um int. Aqui temos a classe a dizer que é int. Vamos passar para os floats. Os floats, como já foi dito, são números só com casas decimais. Conseguimos ver que temos o 3.3, o 4.665 e o 1.2. O que o float soma vai fazer é exatamente igual ao que o print do soma acima fez, só que no caso do float. Estes cardinais servem para nós conseguir comentar código, ou seja, código que esteja comentado nunca vai ser executado. Se nós correr aqui o programa, vamos ver que ele acrescentou as casas decimais. Se nós fizermos o mesmo que fizemos em cima, ou seja, no type do float soma, conseguimos ver que ele vai dar float. Agora, nós conseguimos somar inteiros com floats? Conseguimos, só que isso vai dar sempre um float também. Por exemplo, se nós tiver aqui o float soma int, em que vamos ter, por exemplo, float 1 mais
5, que é um número inteiro, e fizemos print do float do tipo do float soma int, e até podemos dar print do valor também, print float soma int, vamos ver a diferença. Conseguimos ver que ele nos deu outra vez float e deu-nos o valor de 8.3, que é o 3.3 mais 5. Portanto, até aqui nada de especial. Vamos passar para as strings. As strings são letras, literalmente tudo que meta palavras, letras é considerado uma string. Por exemplo, temos aqui a string 1 que contém a palavra olá, e para ser identificado como string tem que usar ou aspas ou pelicas. Pelicas são estas aspas simples. Se nós utilizar aspas normais, aspas duplas, funciona de igual forma. Por exemplo, temos o string 1 com o olá, temos a string 2 com aula 1 e a string 3 com the Python. E vemos que nós também estamos aqui a somar as strings. E será que isso faz sentido, nós estar a somar strings? Por exemplo, eu vou comentar só isto aqui quando me executar. Ok. E vou descomentar aqui. Será que faz sentido nós estar a somar palavras? Quando nós temos strings e somamos, o que ela vai fazer é juntar essas palavras. Ou seja, vai concatenar. Neste caso, vai juntar olá com aula 1 com the Python. Ou seja, vai formar uma frase. Neste caso, olá, aula 1 de Python. Tal como cada string é constituída por uma lista, mas as listas nós vamos abordar na categoria a seguir. Mas podemos ficar já com um cheirinho que é: as strings simplesmente são uma cadeia de caracteres, ou seja, nós conseguimos separar a string por cada caractere. Se nós procurar, por exemplo, na string 1 o índice 0, ele simplesmente vai nos retornar o O. Vamos compilar isto para ver o que é que cada print nos vai dar. Ora, conseguimos ver que ele juntou aula, olá, aula 1 de Python, e deu-nos aqui no string 1 o 0, deu-nos o O. Agora podemos ver na mesma o type. Por exemplo, o type do string 1. Vamos executar e vemos que lhe damos a classe de str, que é string. Vamos comentar isto. Vamos para a seguinte. Ok. Próxima. Listas. Listas é tão simples que vamos imaginar que temos uma caixa e dentro dessa caixa nós conseguimos guardar mais do que um valor ou mais do que um objeto. E as listas simplesmente são isso. É uma variável que nos permite guardar mais do que um valor. Não são sequenciais, ou seja, se nós colocar aqui, por exemplo, o 1 no final, se for o último a ser acrescentado, o último elemento a ser acrescentado, seja um número menor que 7, vai ficar esse valor. Podemos eliminar e adicionar valores, por isso é que são mutáveis, e literalmente as listas devem ser o tipo de dados que mais utilizamos em Python para guardar mais do que uma coisa, para guardarmos valores, dados que vamos recolher de alguns testes, para criar loops que vamos abordar em aulas seguintes, etc. As listas são extremamente úteis. Por exemplo, vemos aqui na lista 1 que só temos dados, números, e a lista 2 temos palavras. Neste caso até temos aqui uma string mais completa. Se nós fizer, por exemplo, nós conseguimos controlar as listas por índices, ou seja, cada casinha corresponde a um índice e todas elas começam no 0, ou seja, o índice 0 da lista 1 será o valor 1. O índice 1 da lista 1 será o valor 2. O que nós estamos aqui a fazer da lista 1 de somar o índice 2 da lista 1 mais o índice 0 da lista 1 vai nos dar supostamente aqui o 3 mais o 1. Portanto, será 4. Neste caso, com strings é exatamente igual, ou seja, o índice 0 da lista 2 será o olá e o índice 1 da lista 2 será a aula de Python. Nós podemos testar também
Por exemplo, somar elementos de tipos diferentes para ver se dá. Neste caso aqui temos outra variável com list. O que é que isto vai fazer? Ele vai pegar nesta palavra, Eking Natuga, e vai dividir cada elemento por índice da lista, ou seja, vai separar por cada caractere. Ora, vamos descomentar isto, vamos executar e vamos ver. O primeiro deu-nos 4, porque foi a soma do 3 mais 1. No segundo vemos que temos a concatenação de aula de Olá com aula de Python e vemos que as letras, ele separou cada caractere por um índice diferente. Agora, se nós procurar, por exemplo, aqui nas letras o valor 4, ele vai-nos mostrar, portanto, 0, 1, 2, 3, 4, será retornado o i. Vamos verificar. E aqui está. Agora, por exemplo, se nós somar a lista, um elemento da lista 1 que é um inteiro, por exemplo 0, mais um elemento da lista 2 que é uma string, por exemplo o elemento 0. Neste caso seria 1 mais olá. Será que funciona? E a resposta é que não. Vai dar erro. Porquê? Nós não conseguimos somar tipos de dados diferentes. Ou seja, o que nós estamos a tentar fazer é somar um inteiro com uma string. Mas como é que nós conseguiríamos juntar estes dois para funcionar? Podíamos ir aqui à lista 1 e transformá-la, esse elemento, numa string. Ou seja, se nós utilizar o str, quer dizer que estamos a colocar como tipo de dado este valor em string, e assim já vai dar olá. No caso de a lista 2 conter valores numéricos e aqui for strings, nós podíamos fazer exatamente a mesma coisa, só que em vez de usarmos str, tínhamos que usar int, que era para transformá-lo num inteiro. Bem, vamos passar para o seguinte. Comentar isto. Dicionários. Dicionários é uma variável que nos permite guardar mais do que um valor, diferentes tipos de dados na mesma variável. Ou seja, ela é sempre constituída por uma chave e por um valor, ou seja, por uma key and value. Neste caso, do lado esquerdo serão sempre as chaves, as keys, e do lado direito serão sempre os values. Neste caso nós temos 3 keys, será canal, nome e ano. E temos values de YouTube, Eking Natuga e 2023. Temos aqui uma variável chamada canal, que está a ficar com o valor que está atribuído a este dicionário na chave canal. Se nós der print disto, será mostrado na tela YouTube. E aqui está. Se nós quiser outro tipo de valor, por exemplo, se nós fizer print do dic 1, mas por exemplo do year, do ano, ele vai nos mostrar qual é que é o valor que está associado à chave ano, neste caso 2023. Portanto, é uma forma fácil de nós conseguir integrar diferentes tipos de dados numa variável só. Este tipo de dados, os dicionários, também são extremamente úteis ao longo da programação em Python. Passando para o segundo e último, temos os tuples. Os tuples, tal como as listas, permitem-nos guardar mais do que um dado na mesma variável. Qual é que é a diferença entre as listas e os tuples? Enquanto que as listas são mutáveis, ou seja, nós podemos acrescentar, remover valores, os tuples são imutáveis, ou seja, a partir do momento em que nós criamos um tuple, que é sempre com parênteses, ele não se pode remover nem acrescentar valores. Os tuples são apenas de leitura, read only, mais nada. A forma como nós consultamos os tuples é exatamente igual às listas, ou seja, índice 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4.
exatamente da mesma forma. Por exemplo, vamos dar print destes 4 neste caso, em que temos o tuple 1, que vai dar print a isto tudo, o tuple 2 vai dar print a isto tudo, e depois temos o índice 0 do tuple 1, portanto só vai aparecer Apple, e o índice 3 do tuple 2 vai aparecer 40, portanto 0, 1, 2, 3, será o 40. Portanto temos o tuple 1, tuple 2, Apple e 40. Eu falei há um bocado que também existe o tipo de dados booleanos. Os dados booleanos só têm os dois estados, que é o true ou false. Por exemplo, vamos imaginar que temos aqui o verifica. E vamos atribuí-lo com um true. Se nós fizer print do type verifica, ele vai ter que dar um booleano. Aqui está, bool. Simplesmente os booleanos ou têm o true ou têm o false. São os únicos dois estados que eles podem ter. Voltando aqui ao tuple, uma coisa que eu me esqueci, e tal como nas listas, nós podemos ver o tamanho que eles têm. E como é que nós conseguimos ver o tamanho que os tuples têm? Os tuples ou as listas? O processo é exatamente o mesmo. Se nós, por exemplo, utilizar a função len, que é de tamanho, length, e passarmos, por exemplo, o tuple 1, o que ele vai fazer é informar-nos quantos elementos é que tem esse tuple. No caso das listas, ele vai nos informar quantos elementos é que a lista tem. Simplesmente é isso. Por exemplo, vamos compilar isto, vamos correr e vamos ver que temos 5 elementos. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. O length permite-nos só saber quantos elementos é que cada tuple tem e quantos elementos é que uma lista tem. Simplesmente é isso. Bem, a aula 2 foi mesmo o básico dos básicos, só sobre que tipo de dados é que o Python tem. A partir daqui nós vamos começar a progredir e a passar para outro tipo de matérias, como loops, funções, condições, e a perceber como é que nós conseguimos utilizar estes tipos de dados e estas variáveis num programa normal. E bem, gostaste do conteúdo do vídeo de hoje? Se sim, deixa já o teu like, inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. Até à próxima!